bom dia. Vamos agora iniciar nossa live. Vamos falar sobre as crianças quentes hoje. Eu vou chamar a Thalita para falar sobre esse assunto. Thalita tem 2 quentes em casa. Ontem aconteceu algo bem engraçado. E é interessante que lidar com os filhos quentes, que seriam os ágeis e alegres, não é a mesma coisa que lidar com os frios, que seriam os tranquilos e sensíveis. Então, conhecer faz total diferença. Vamos ver se ela entra aqui. Então, você precisa de ter esse conhecimento para que você, então, afie a sua educação aí. Bom, Thalita, ah, muito bem-vinda mais uma vez à nossa live. Hoje vamos falar sobre as crianças quentes. E a Thalita tem 2 quentes em casa, sendo que um é ágil e a outra a menina é alegre. Então são 2 naturezas, embora que ambos são voltados para fora, falam o que pensam, bateu, levou, né? Imagine só, 2 quentes bateu, levou em casa. Então é um Deus nos acuda, né? Thalita, tá me ouvindo bem? Fala aí pra gente ver se os testes da live vai dar certinho. eita, não sei que tá doido. Mas eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? E as crianças quentes, ágeis, assim, são crianças maravilhosas, porque é tudo, você sabe o que ele pensa. Então, É, a verdade é você controlar esse impulso dele. Porque nós adultos hoje, muitas vezes a gente pensa e segura e não fala. E já verdade. tem essa dificuldade, porque para ele é natural. Eu pensei, ué, por que que eu não posso falar? Exato. É a E natureza. E ontem aconteceu algo na igreja, ontem não, no domingo, eu fui na igreja e Sim. no cultinho, e, Hum. e aí ele saiu do cultinho e falou assim: Mãe, você me perdoa? Eu falei: O que você aprontou? Porque sempre tem algo, né? Você me perdoa, que fofo, gente. Lindo ele, o Léo é muito fofo. Mãe, e que fica: Ô mãe, então, mas eu pedi desculpa, mãe, mas o que você fez? O menino, que ele não tinha uma perna. Aí que assim, mãe, mas não é verdade? O Saci perna. Mãe, eu não briguei, eu não xinguei ele, mãe. Não fiz nada. Eu só falei que ele parecia um saci, porque eu lembro, e eu não sei nem de onde ele tirou, porque em casa ninguém assiste, ele não assiste. E eu não sei de onde que ele tirou. E ele falou: "Mãe, eu só falei que parecia um saci". Eu falei: "E aí, Léo, o menino, o que que o menino fez? Chorou?". Aí ele foi lá e contou pra tia. Ia ver pra mim que eu tinha que pedir desculpa, mas eu não queria, porque eu tava com vergonha. E outra, eu não fiz nada de errado, mãe. Eu não xinguei ele, eu não bati nele, eu não empurrei ele, eu só falei que ele parecia um saci. E mãe, é verdade, o saci só tem uma perna, não é? Eu falei, Léo, não acredito que você falou isso, porque eu me coloquei no lugar da mãe. Imagina o menino contar pra mãe que o amiguinho dele lá da classinha falou que ele parece o saci. Eu ia ficar muito brava também. Aí eu falei, filho, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Se coloca no lugar da criança, a criança ficou triste. Aí falou, tá, mãe. Aí a tia veio e conversou comigo. Eu pedi desculpa pra ela. Ela foi lá comigo, eu pedi desculpa pra ele. Aí eu falei, meu Deus, porque é quente. Pensou, falou, não é Falou. verdade, normal, não é querendo irritar, querendo provocar a criança. É o que veio na mente. E quando a gente não entende isso, a gente vai falar, ah, é uma criança ruim, coração. E não é Isso, isso. real pra mim, mãe, mas não é verdade? Tipo assim, pra Ah, ele dois, e é muito natural pra ele falar o que vem. é. É. Observe que a questão aqui que a Thalita está colocando, a literalidade da criança ágil. Ela é muito assim, a mente é muito preto e branco. Ela não tem aquela subjetividade que geralmente as crianças frias, por serem voltadas para o mundo interior, refletir para depois falar, tem essa naturalidade de para a criança sensível é mais fácil ter essa empatia e tal. No caso do Léo, Léo pensou, associou e falou, mas sem intenção nenhuma de magoar ou de ser má com a criança. Aí, olha só, a professora da EBD, olha só a riqueza de você, da EBD ou da igreja, olha só a riqueza de você saber essas diferenças para que você também não seja uma pessoa que julgue intenções. Porque é muito fácil nós julgarmos intenções do coração. E já dizer é pecador mesmo, criança má, não sei o quê. E sim, é uma verdade que somos pecadores. Mas nesse caso em específico, o Léo não tinha intenção nenhuma. É pecado quando se torna uma intenção do coração. Aí ela teria que voltar no coração dele, entender o porquê que ele teve essa intenção e aí trabalhar o coração. Mas aqui não estamos falando de intenção do coração. É um comportamento, porque a maneira como o Léo enxerga o mundo é
preto e branco. Ele associou, achou parecido, ele é quente, então ele fala, muitos frios, tem dúvidas, mas às vezes não fala. E ele aprende com o passar do tempo, assim, ele não precisou expressar aquela dúvida, mas o quente não. O quente ele pensou e falou. Só que a maneira como o Léo enxerga o mundo é muito literal. Então, ele associou, ele falou, não tinha intenção nenhuma de magoar o menino, não tinha intenção de causar esse alvoroço, e por isso que ele também não queria pedir desculpas até certo ponto, porque, tipo, eu não tive intenção nenhuma de magoar ou de fazer o mal, não fui má com ele, não. Só que como a professora não conhecia também, eu sou professora cristã, eu sei de como muitas vezes eu acho que julguei situações de maneira errada. Eu julguei muitas vezes ágeis adultos de maneira errada, porque eu não conhecia, porque o ágil adulto é da mesma maneira. Ele pensa, ele fala, ele não tem intenção de causar esse fogaréu todo. Ele só falou, ele expressou o que ele estava pensando. Ele não tinha a dimensão do que aquilo poderia causar e tal, essa subjetividade que geralmente é mais fácil para os frios, digamos assim, né? A gente entende que a gente tem mais isso. O quente, como ele... Porque assim, o quente, ele fala para aprender, né? Ele aprende enquanto fala, né, Thalita? Então, é diferente do frio. Então, a gente tem que entender essa diferença de velocidade e tem que entender o que que tem na mente da criança quando ela fala isso. Muitos adultos, se não tiver cuidado, faz uma projeção sua. Imagina o sensível, se a professora for sensível, uma pessoa como eu, que tem imaginação fértil, que é muito sensitiva. Aí pronto, faz de uma história como essa o quê? Um enredo para um filme. Sendo que não precisa disso tudo. Compreensão e estudos faz total diferença, né, Thalita? Então, olha só como Thalita conhece o assunto, conhece o filho. Ah, imagine uma mãe que não conhece o filho. Aí pronto, ia disciplinar o Léo sem necessidade. Então veja que nem tudo é coração, nem tudo é intenção. O comportamento também é importante, porque eu sei que existe um grupo que está sempre voltado para o coração. Eu também estou procurando atrás das intenções. No entanto, nem tudo é intenção do coração. O comportamento é importante porque o comportamento ele valida a maneira como você enxerga o mundo. E são duas linguagens, são modo operandi, é linguagem, então tudo isso num pacote só, né, Thalita? Então, se eu não entendo o que que você tinha em mente quando você falou isso? Aí você vai entender melhor o que estava na mente da questão. A Thalita, como conhece muito bem o filho, porque sabe que o Léo é ágil, sabe da literalidade dele. Então, ela então tratou a situação de maneira muito mais sem causar problemas maiores, né, Thalita? Porque poderia causar problemas maiores. Pode falar, querida. Essa meu marido é tranquilo e ele odeia que faça ele passar vergonha, gente. Porque eu sou quente, eu A conto gente tem muito isso mesmo. cadeira aí no mercado. Foi no mercado, sei que ele tava com meu marido, e aí tinha um homem sem perna. Então, acho que é isso que ele já estava na cabeça. Porque essa semana ele viu uma pessoa que não tinha perna, tava com muleta. E ele interrogou o cara e perguntou, viu, por que que você não tem a perna? O meu marido quase infarta. Ele estava perguntando, fazendo uma pergunta, ele queria a resposta, não era nada demais, mas para o pai. Aí o moço falou assim: então, eu tive um problema de saúde, eu fiquei doente e eu tive que cortar. Mas por que que você deixou? Ele estava indignado. Por que que você deixou cortar sua perna? Não podia cortar sua perna. Você deixou, cara. Deixou. Eu sabia se eu só ia correndo, se eu tampava a boca dele. Aí eu falava, Léo, vem para falar. Você não podia, Isso. não podia. É a sua perna agora. Você não tem a perna, mas foi você que deixou. Olha só, ele quer resolver o problema do homem. Olha só, tipo assim, por que você deixou? É muito racional e literal, né? Por que você deixou? Mas assim, daí a tia da classinha do domingo nem veio. Sabe? Mas é como não é maldade, porque ele veio contar pra ele. Aí eu falei, ô Léo, e a tia? O que que a tia falou? Que não ia contar pra você, como eu pedi perdão e a gente já tinha se resolvido, ela não ia contar pra vocês, porque é o Cleito que busca. Eu tava escalado, então demoro pra sair, como eu Que tava. fofinho ele. Então ele não contou, só que ele vem pra gente e conta, entendeu? Então E você eu acho que é um ponto do ágil. O ágil, a criança ágil, geralmente ela conta, né? Ela não é aquela coisa de eu estou como uma criança sensível que quer passar por boa. Tipo assim, vai ficar com muita vergonha que todo filho não quer contar. O ágil, pelo que eu noto, de modo geral, são crianças que geralmente chegam e contam. Chega e diz a real. O que aconteceu mesmo, mamãe? Foi isso e isso. Eu vejo que de modo geral, né? ia, entendeu? A tia Uhum. da classinha, ela não veio falar com a gente. Sim, sim.
com o Cleiton. Eu falei, nossa, ele vai morrer de vergonha. Certeza. Ela falou que não precisava, porque eu tinha pedido perdão. Se eu não tivesse pedido perdão, ela ia falar com você. E aí eu falei, filho, mas não é legal. Se coloca. Porque daí o quente, principalmente o ágil, tem dificuldade em ter empatia. Ele quer o Sim, problema, ele quer a solução, mas ele não se coloca no lugar do outro. do Então, outro, né? mãe, treinar o meu filho a ser mais empático. Uhum. Ele quer, só que às vezes é muito seco, muito rude no jeito e pode machucar. E aí eu falei, filho, você é forte, você é corajoso, você pode ajudar. Terminou rápido, ajuda seu amiguinho. Se ele tá com dificuldade, Muito bom. cria uma brincadeira para pra ele brincar com você, que ele consiga brincar. Se um amiguinho não enxerga, você vai ajudar, porque ele já teve crianças. Eu acho que tinha uma criança que tinha quando ele estudou, que tinha deficiência e não conseguia falar e ficava no carrinho. E ele sempre lidou com isso. Só que Olha só. ele era novidade, entendeu? Aham. Então eu fui ensinar e ele, tá bom, mamãe, eu nunca mais vou falar isso. Porque eu falei, a criança fica triste, Léo. Você ia ficar feliz se alguém falasse que você é feio, ou que você é isso, ou que você é aquilo. Então, eu tive que ir mostrando pra ele, porque na realidade ele não enxergava que o menino poderia ficar chateado. Sim. Você veja a literalidade dele. Ele queria falar sobre o assunto e não, ele não tinha a intenção ou a dimensão de como isso iria causar, o que ia causar, o ia machucar. Essa subjetividade que geralmente é mais difícil para o ágil, seja ele adulto ou criança, porque ele é muito prático. O que é tipo assim, é 2 mais 2 igual a 4. Vamos tentar resolver essa equação. Essas emoções que geralmente são mais subjetivas, elas estão meio que por baixo e não estão nessa equação que está em cima, ele tem mais dificuldade. Isso seja adulto ou criança. É tanto que, se for para resolver um problema, né, Thalita? Se vier com muita carga emocional, vocês vão querer entender a situação de maneira prática para chegar a uma solução. É modo operandi, não é a maneira, não é uma intenção da pessoa de machucar o outro, é a maneira como ele funciona. É por isso que você precisa entender para que então você não aumente o problema. A Thalita fez certo, ela sabe que sim, o ágil, a pessoa ágil, de modo geral, como ela é muito prática, é difícil ter empatia, porque a empatia é mais subjetivo. É se colocar no. Ele, até ele, muitas vezes eles passando por dificuldades, eles também vão enxergar a sua dor de maneira mais prática, né, Thalita? Não tão subjetiva, cheia de detalhes, ou esmiuçar demais emoções, porque eles se perdem nisso, porque não é o normal para eles. Não é o modo operandi, digamos assim. É como se eu tivesse que trocar de marcha ou ter uma outra cabeça para poder eu entender o que está acontecendo. Tanto que o Léo não teve essa dimensão toda. Você vê que é da criança isso. E se o pai ou a mãe não conhece, gente, vai julgar muito fácil. E você Ou vai, sei lá, imagine uma mulher sensível como eu, sem conhecer, sem entender. Meu Deus, meu filho é mau. O que que tá acontecendo? Meu filho é ruim. Que isso? Começa a subjetividade da mente não para, né, Thalita? Sendo que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a maneira como ele enxerga o mundo. É muito literal. Ele só pensou, falou, é mais direto ao ponto. Porque a criança alegre, eu acho que teria mais um pouco mais de emoção, né, Thalita? Porque a criança alegre, ela tem uma outra dinâmica, né? de agradar. De agradar. O menino ficou triste, então ela teria mais essa sensibilidade. Sensibilidade. A importância da mãe observar isso e tratar. Porque senão, Uhum. acontecer, e acontecer algo assim, se ele lidar com um sensível, vai falar, viu, para de ser dodói, meu, não falei nada demais. É mentira? Tô mentindo? Não tô. Então, eu preciso ir colocar isso para ele, porque senão ele vai crescer e hoje a gente se policia. Mas na cabeça dele, nossa, a resposta é essa, A viu? resposta é essa. Tô mentindo, tô falando alguma mentira, mas a gente precisa aprender, então, a ser mais sensível. E assim, recebi uma enxurrada, muitos comentários. Gente, quando eu era criança, a minha mãe queria matar eu, das mulheres da igreja ou alguém, e aí ela falava assim: ah, eu não pude porque eu tive compromisso. E aí eu falava assim: mentira, mãe, estava lá em casa, não teve nada, não. E aí a mãe queria matar a criança. E a criança Sim, fazendo, não, que é tão natural para ela falar, é tão natural sim, ela se expressar, tipo assim, eu ouvi, você tá mentindo. sim. Não, não é verdade isso. E ela faz o pai e a mãe passar vergonha. Aham. Ele fala, e a gente adota Uhum. filtro. A gente percebe. E qual é a diferença? Os frios vão observar e vai falar assim, depois vai falar, mãe,
Pra mãe, ele pode até falar, mãe, isso não é verdade. Mas na frente dos outros ele vai ficar calado, ele vai ficar quieto. Ou ele pode até fazer uma cara. Agora os quentes. Filha, mentira, Pode mãe. falar. É mentira, passar vergonha. Por quê? Porque ela tá vendo e pensou, falou. Não tem aquele filtro ali de, nossa, será que vão achar legal? Será que vão pensar? O que vão imaginar sobre isso? Fala. Tudo pra fora. Pensou, Tudo pra fora. Você vê que a velocidade já é dada pelo Senhor. No caso de uma criança sensível, eu entendo aqui, se ela vê a mãe fazendo uma coisa como essa, mentindo ou dizendo que eu não tenho nem dúvidas que naquele momento ali, eu como sensível, né? Eu já iria me afastar. A que minha mãe me perderia de mim uma credibilidade e eu poderia não dizer nada. Você vê a diferença, olha só. Olha como vai marcando o território que você procura. Cadê minha criança? Cadê meu filho? Já foi. Porque o frio ele não fala, mas ele pensa. Ele vai guardando aquilo, especialmente o sensível, né? O tranquilo, ele, por causa da umidade, ele esquece. Ou, tipo, ou deixa pra lá, ou releva. O sensível vai marcando o território. Tipo assim, minha mãe mentiu aqui, ela é alguém que não é digna de confiança. Então, eu posso não falar, não exortar ela, não vou ela fazer ela passar vergonha, porque eu não sou quente, eu vou ficar na minha. Mas aqui eu já entendi que ela não é uma pessoa de confiança. Aí você já passou aquilo lá, você nem lembra mais e você nem sabe que aquilo afastou você do seu filho. Isso é só uma coisinha, mas vai juntando com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. E aí se passaram 5 anos de junção de muita coisa. Quando você procura, cadê o filho? Não tem mais vínculo, não tem respeito por você, não tem admiração e por aí segue. O bom do quente é porque realmente ele fala. Isso é muito bom. Porque pelo menos você já resolve ali e tem a questão da espontaneidade da criança mesmo, dos quentes, né? Da criança de modo geral, mas o quem tem mais essa facilidade. Mas aqui especificamente a gente está tratando um modo operante que vem com a criança, porque a criança já nasce com essa essência. Que Thalita chama de temperamento, eu chamo de essência, personalidade que vem da parte do Senhor. É uma parte dele que vem conosco, sendo que foi afetada pelo pecado. Mas a maneira de funcionar é uma. Para ele, que é ágil, a literalidade cabe a ele. Tipo assim, mãe, eu fiz uma associação, eu falei, pronto. Isso vai acompanhar até a vida adulta. Como ela falou, por ser adulta, entender como o outro funciona, já tenta não falar. Mas a vontade que dá é de dizer isso, né? Deixa de ser dodó, eu tô só falando. Eu não falei nada demais, eu só expressei. Por quê? Porque existe ali uma racionalidade, uma literalidade que cabe aos ágeis. Todo mundo que se relaciona com os ágeis vai falar sobre isso. Se você for com muita emoção, muita carga emocional, parece que desliga a mente deles, a paciência já vai para o espaço a gente consegue separar o emocional do racional. do racional. Esses dias eu tava na rua dirigindo e ele tava comigo no carro. E eu não Tá. sei de bebida, o que era bebida, o que era uma pessoa bêbada. E aí tinha uma pessoa bêbada passando na frente do carro e eu tive que parar. Ele tava bem, eu falei: "Olha, Léo, é isso aqui, ó. A pessoa bebeu e ela não consegue, tá vendo que ela tá torta, ela tá andando, ela não tá no pensamento dela, não tá lúcida, ela tá atordoada". Aí ele falou, eu falei: "Olha, a gente tem que orar pra ele, coitado". Ele falou: "É, né, mãe? Coitado. Mas quem mandou ele beber também, né? Por que que bebeu?". Eu falei: "Gente, olha, Eu ia amar ter um filho quente, Thalita. coitado, tá. É, mas ninguém me obrigou ele a beber, ele bebeu porque ele quis. Eu também, desse jeito, eu falava, gente do céu. É, eu todinha. Só que daí eu fui explicar pra ele que no começo a pessoa bebe porque ou é gostoso ou quer agradar e depois a pessoa não consegue. Tudo eu tenho que tirar uma lição e ensinar. Filho, mas o nosso papel aqui é o quê? Orar por ele. Jesus tem misericórdia, ele não está conseguindo. Então eu tenho que desenvolver isso. Mas o É racismo, simpatia. ninguém pegou. É louco. Eu não sei, eu tenho a gente acaba se atraindo pelo que é diferente de nós, né? Eu sei que eu amo as crianças quentes, especialmente as ágeis, porque eu acho que seria muito bom realmente poder conversar com ele, entender os pensamentos dele. E crianças frias não falam, né? Aí imagina só, eu lidar comigo mesma. Ai, seria muito difícil, mas acho que geralmente Deus manda alguém igual para você lidar com alguém igual. Então, crianças sensíveis é cheio de sentimentos, você tem que ir ali, traduzir, tem que ter paciência, haja jeito e tal. E mesmo eu sendo assim, lidar com alguém assim não é a mesma coisa, né?
Mas eu penso que lidar com crianças quentes deve ser tão bom, gente. Já fala o que pensa. Se for para tratar a intenção, você já trata ali. Ele fala diretamente. O mais difícil é lidar com os frios, que não falam o que pensam. Você não sabe o que está acontecendo ali. Às vezes está acontecendo um tsunami e você nem sabe. Quando procura seu filho, você não tem mais nem contato. Perdeu quando esse vínculo? Ah, perdeu muito cedo. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava em silêncio, você não conseguia tratar o que estava acontecendo. Com os quentes, é bom demais que você vê todo ou quase todos os problemas, né, Thalita? Porque eles botam para fora. Os filhos não colocam para fora os seus problemas. Aí são crianças mais difíceis de lidar. Olhando assim, pode falar. O meu marido, trata a minha menina dele, ele fala, nossa, mas que princesa linda, você tá um espetáculo. E ele fala a bola dela. E o Léo só olhando, aí ele acabou. E eu, não vai falar nada não? Não tô bonito? Ele fala. Eu ouço ele falar assim, ai filha, eu te amo, não sei o quê, porque ela é alegre, o alegre você precisa falar mais. Mas ele só fica olhando. E eu, você não me ama não? E ele cobra na lata. Lógico que eu te amo. Então, É muito bom. se você, esses vídeos que muitas vezes você coloca, os frios vão ficar olhando e às vezes não se sente amado. E às vezes o pai É, bebe, entendeu? Às vezes o pai exato. tem maldade. Exato. Na hora ele falou para aquela criança. Só que o outro pode se sentir rejeitado. Isso. Cobra, lógico que eu te amo, cara. Você tá um espetáculo, você tá ali, Ô, coisa fofa. resolve ali. Mas é Muito bom. Excelente, Thalita. cobra. Ele É sabe. mesmo. Só É que mesmo. posiciona, ele cobra. É mesmo, é muito bom, mulher, lidar com as crianças quentes. Assim, eu como professora e lido com crianças e tal, em vários lares, realmente a criança fria precisa de uma atenção. Aí são mais perfeitinhos ali porque não falam nada, não expressam no comportamento, mas muitas coisas estão acontecendo no coração. É algo até para você observar. Os quentes, você realmente precisa sempre estar observando o coração, é verdade. Só que no comportamento você já resolve ali. Agora, eu acho que os frios é algo que eu estou estudando ainda muito, ainda vou levar um ano para produzir meu próximo livro, talvez o próximo curso. Mas eu acho que os frios é que você precisa cuidar com o coração, especialmente o sensível, porque o coração dele é cheio, né, Thalita? É tipo assim, é um mar. Se você não cuida, é a situação que ela acabou de falar. Se meu pai ou minha mãe elogiar e não falar, vixe, aquele já para mim é uma rejeição. Sendo que não fala. E o quente é bom demais, né? Porque o quente já diz logo que gosta, o que não gosta, é muito bom. Mas, É muito mais fácil se relacionar. mas é a importância de se entender. Uma É, para entender. Se você ficar batendo de frente com uma criança numa sala de aula, numa sala da igreja, se você percebeu que a criança é quente, que a criança é ágil, principalmente, ele verdade. tá. E aí você quiser abafar ela, se você quiser fazer ela passar vergonha, ela não deixa você dar aula. Ela É vai querer mesmo. a aula inteira. Se É você mesmo. isso e trazer ela com você, viu? Você terminou primeiro, você ajuda o seu amiguinho, você faz isso. Eu sempre fui uma criança eu não era CDF, eu sempre gostei de falar, mas o que eu fazia? Eu era a primeira a terminar. Eu terminava, fazia a minha obrigação, porque na minha cabeça as coisas chatas eu faço primeiro para ficar livre. Aham. O alegre quer fazer o gostoso primeiro e deixa os ruins. Na minha cabeça, eu sempre começo pelo difícil, então eu Sim. tarefa, acabava e ia pro fundão bater papo. Meus amigos era tudo do fundão. Só que na hora de prova e na hora de fazer tarefa, eu sentava lá na frente, fazia e depois vazava. Minhas notas, quem olhava e só via eu no fundão, não sabia, mas as minhas notas eram uma das melhores. Olha aí. Aí o que eu fazia? Eu fazia a minha e se eu pudesse, eu ajudava todo mundo. Eu ia, fazia. Só que se a professora, tipo assim, não entender isso e trazer as crianças ágeis para te ajudar, se você trazer, você ganha eles. E aí o Léo, Exatamente. lá na escola, eles colocam ele sabe a lista de chamada porque é sequência. Então ele decorou a lista, ele sabe quando ele vai ser. E o dia que ele é ajudante, ele ama. Então ele fica extremamente feliz em poder ajudar, em poder ajudar a professora. Então, saber disso, você traz a criança para você. Porque se você não traz, se você confronta ela, ele atrapalha a sua aula. Porque daí ele vai querer disputar a atenção com você. Ele vai querer chamar a atenção. E aí ele pode chamar para o lado errado. Então, Tá vendo? ágil, sempre foi de criança, ele liderava a turma e ele traz a turma inteira para ele e tira da professora. Então, você trazer essa criança para você, você traz a turma junto. Tá vendo? Veja como o conhecimento muda. Você vê que o que funciona para um não funciona para outro.
Ela, é isso que ela está mostrando aqui. Ela foi criança ágil e, tipo, se o professor souber levar, porque são crianças líderes, né? Então, você coloca ela para ajudar você. E penso que em casa também. Acho que muitos pais, por não conhecerem, querem apagar esse fogo, que essa facilidade que ele tem de se expressar, de dizer o que pensa, e pelo contrário. Você deve usar isso ao seu favor e conduzi-lo para que essa força dele seja canalizada, ao invés de ser apagada nesse sentido, né? E E aí faz. respeito ou uma falta de. Porque às vezes fala assim, essa criança sem educação, ela me confronta, mas é tão natural para ela. Se você entender que ela não tá querendo te desafiar, que ela tá querendo entender, ela tá tentando compreender. Por que que eu tenho. Isso, Então, você tem que. isso. Ou então, pro Léo, funciona muito. Diz Se aí. colocar na Alexa, em 5 minutos você vai tomar banho, combinado? Porque se eu falar, venha agora, ele vai me desafiar e não vai vir. E aí eu vou ficar Perfeito. pronto. Pra quê? Pra quê? Só para desgaste. Eu sei que você tá brincando, então vamos fazer assim? 5 minutinhos na Alexa e você vai? Combinado? Tá bom, eu combinei, porque daí eu tenho meu tempo, a gente combina. Porque, ó, daqui a pouco a gente tem que jantar, a gente tem que tomar banho, a gente tem que dormir, então a gente vai se organizando antes. Se você der ordem, ele vai querer te enfrentar. E não Enfrentar. pode, porque é natural. E se você dá uma ordem e não explica o porquê, ele não te obedece, porque ele precisa entender o porquê. Entender. Isso é muito natural. Isso vai confrontar muitos pais que, tipo, querem simplesmente dar uma ordem que você obedeça. Então, isso fala mais sobre você às vezes, do que sobre a criança, porque a criança, você é o adulto. Você precisa entender como ela funciona para poder, então, lidar da melhor maneira possível. Gente, isso aqui é ciência, isso aqui é arte. Lidar com pessoas é realmente uma arte. Você precisa entender como ela funciona para que você, então, pegue esse potencial e use da melhor maneira possível. Cientificamente falando, realmente é melhor quando as crianças estão brincando, falar assim. Temos tantos minutos para vocês continuarem ou terminarem aí. E vamos fazer outra coisa. Porque isso faz com que ela dê tempo para ela se programar. Porque se realmente mudança abrupta, assim, para a criança já é difícil. E para uma criança ágil, então, né, Thalita, que é mais resistente. Porque essa força é dela. E Deus vai querer usar essa força em muitos momentos, porque eles são mais resistentes mesmo. E Deus vai querer usar eles, porque eles são tipo BOP, né? Então, eles não são pessoas que são vendidas, que facilmente vão na cabeça dos outros. Então, ele tendo algo na mente e tá ali ensinando algo para ele, pode vir um exército, ele não tá nem aí, não. É. Ele tem uma mente muito forte, né, Thalita? Só que isso é a maneira como ele funciona. Mas é muito fácil para um pai dizer assim, tá é pecando, me desafiando. E não é. Você precisa ser inteligente e julgar muito mais do que o que você está vendo. É por isso que a gente estuda, porque a gente quer entender mais do que o comportamento. Quer entender o que está acontecendo, como a criança funciona. E os quentes têm essa facilidade de realmente já deixar muito claro. É só você continuar estudando, digamos assim. Os frios é que se torna um pouco mais desafiador, especialmente o sensível. Acho que quanto mais eu olho para as crianças, eu acredito que a criança sensível ela é muito perfeitinha na infância, não dá muito trabalho, é muito adulta, mas você precisa ter cuidado com atenção com algumas coisas, para que também você aproveite o melhor dela, digamos assim. Mas hoje nosso enfoque aqui é sobre as crianças quentes. Foi muito instrutiva, Thalita, as suas. Pode falar. O Léo teve uma fase de ter ira, crises de ira. Sim, Então, assim, e aí o que que eu percebo? Eu sou ágil, ele também. E se eu disputar com ele, é perigoso eu perder o controle e até machucar ele. Porque alguém me desafiar, para mim, é muito difícil. Então, o que que eu faço? Numa época, assim, e aí o que que eu percebi? Que ele estava com sono, ele tem uma rotina. Quando eu percebi o que que é, tinha gatilhos que tinha essa ira. Por exemplo, pois se é. ele tem horário de dormir, aconteceu algo que saiu da minha rotina. Teve uma vez que foi uma festa de aniversário e a gente foi. Eles são acostumados a dormir entre 8 no máximo 9 horas. Já era 11 horas, então ele já estava cansado. Só que a criança não quer ir dormir porque ela quer continuar brincando e ela não queria ir embora da festa. Esse menino vai fazendo um show, gritando no carro. E ele grita, e você pode bater, você pode matar, e ele não para. Então não adianta, gente. Não adianta você bater, não adianta você agir na hora que ele tá assim. Coloca. O que que eu faço? Em casa, vai pro seu quarto. Se acalma, mas eu quero falar. Não, respira. Porque eu falo pra ele, respira. Porque ele não respira. E eu sei, porque quando eu estou irritada, eu não respiro. Respira, Léo. Chega. Acabou. Mas eu não consigo. Não consegue. Vai pro quarto. Eu só falo com você quando você estiver calmo. E aí ele Olha só. bora. Tá calmo?
Não, não tá calmo. Aí ele quer falar, porque ele quer resolver. Então eu preciso esperar ele acalmar. E eu também tenho que sair e tenho que me acalmar. Porque Tá se eu calma. fiz quentes, vai se machucar. Porque eu vou acabar machucando ele, porque eu também vou me irar, porque já é minha natureza. Está Sim, tem muita energia. afrontando? Não. Só que é entender que ele não tá na razão dele. Gente, você pode bater, você pode matar e ele não baixa a bola. Tá fora de si, né? Fica fora de si, né? Quando eu era criança, e o meu pai, antigamente as turmas era muito mais rígida, e se eu achava que eu não estava errada, eu afrontava, eu falava, não, pode bater, mata, não, eu não sentia nem dor, e eu lembro, Ah, não bate, não dói. E é verdade, gente. Eu na ira, eu não sinto nem dor. Então, olha, é incrível isso. é que para mim é mais fácil. É que eu entendo, não é que ele tá certo, mas eu entendo como que ele age. Isso. É o conhecimento. Pra sair do lugar, acalmar. E assim, ele acalmou, passou. Mãe, me desculpa, mãe. Você, pelo amor de Deus, você me desculpa. Aí eu já falo assim, calma, agora não. Agora eu preciso me acalmar. Ele entra em desespero. Mãe, mas. Não, agora eu preciso me acalmar, depois eu converso. Aí eu espero baixar. E aí eu falo, filho, não gostei que você fez isso, isso. Mas aí ele já tá o quê? Já tá racional. Ele já Olha só, incrível. tiver, Incrível. não fala. Com os quentes, não fala, principalmente com o ágil. Porque você vai. Ele se queima e queima o outro. Porque ele é representado. Olha só. E já ouvi vários relatos. E eu já ouvi vários relatos de pais fora de si, que aí pegaram o filho, que aí. Aí imagina só, pega um filho, sei lá, ou até mesmo quer, vamos supor que ele quer que um frio fale. Ele fica chateado porque ele não fala, porque ele não entende como o outro funciona. Aí pega um frio e machuca. Gente, aí se for um sensível, então, hein, Thalita, vai ficar marcado para sempre. Meu pai fazia isso. Ele batia a gente Ele também era um descrente, não conhecia a Deus, mas ele era ágil, né? Então, batia por coisas sem motivos na ira dele. E são coisas que você nunca esquece. E talvez quando ele voltasse a si, digamos assim, talvez ele mesmo achou que pesou. Mas por isso a importância que ela mesmo falou, vai para outro canto, não faz na ira, né? Porque você vai trazer estragos ali. E o propósito é restauração, não é para ampliar o problema. E se o fogo tá grande, né, vai só consumir. Então, realmente, é melhor coisa é esfriar a cabeça para poder, então, voltar ao seu normal. Então, os quentes, eles vão sair de órbita de vez em quando, né? Ah, que daí fala, nossa, mas não vai corrigir, vai deixar fazer. Não é. Não é Não. o caso. Ah, ó, tira. Esperou, acalmou, aí você vai e conversa. E conversa. Isso não se faz assim. Ah, mas não é. Então, ou o que que eu faço hoje? Faz muito tempo que ele não tem essas crises. Eu são gatilhos. Então, tá começando, bora, vamos dormir. Aconteceu isso. Não deixa Não isso. deixa chegar nessa medida. Tá vendo? Sabedoria. Então, assim, hoje eu aprendi a lidar com ele, eu já sou também, então, assim, é muito difícil. Mas, ó, pra você ter noção, meu marido é tranquilo. Quando ele sai assim e o Cleito fica doido, eu falo, para que não adianta, você machuca ele, não vai. Ele tá me afrontando. Não, ele não tá em si. Espera e daqui a pouco você conversa com ele. Ai, Tá mas, vendo? mas não nessa hora, porque nessa hora ele não vai te escutar, ele Olha fica, só. você vai perder tempo, você vai se desequilibrar, Isso. mas saber a hora de corrigir. Olha só como é interessante. Eu acho que quantos pais não erraram nisso? Foram na hora da ira. Eu já ouvi vários relatos. Pode bater, pode bater, pode bater. E você bate mais, e bate mais, e bate mais, e bate mais. E daqui a pouco, pô, vai levar o menino pro caixão, porque, tipo assim, foi só subindo, né? Meu pai uma vez me batia e eu, mas, tipo assim, meu pai é ágil também. Uhum. E eu falava, pode bater. Só Olha, eu já ouvi vários relatos de eu crianças ágeis agindo assim. podia matar ele. Falava, ó, mata. E eu falava. E eu não era grande, não, tinha uns 8 anos. Ágil não precisa ser grande. Ele pequeno, ele tem uma grande força. Tipo assim. Ele, tá? Eu tinha, mas eu falava. Aí minha avó começou a passar mal de ver, ficou nervosa. E aí eu cedi, porque ele também não ia ceder, dois ágios. Ele, Dois ágeis. São fortão. porque eu via minha avó passando mal, e aí eu baixei, porque eu fiquei com dó dela. Com dó dela, olha só. Incrível.
Porque são leões, eles são muito fortes. Se você crescer pra cima, eles crescem também. Então, tipo assim, você tem que saber. Dizem que aquelas árvores que duram mais são as árvores que se curvam. Porque as que não se curvam, elas quebram, elas envergam e quebram. Então, saber lidar com pessoas é entender como elas funcionam. E comportamento, gente, isso é muito importante. É esse conhecimento que eu acredito que pessoas que são muito taxativas, pecado não é pecado, certo ou errado, não tem. Mas a prática traz esse conhecimento, só que a gente tá aprofundando muito mais, estudando como a pessoa funciona, que é o modo de funcionamento, é a maneira como ela enxerga o mundo. Isso é em relação a tudo, não é só sobre pai e filho. É sobre qualquer relacionamento, porque é como eu funciono. E aí tem o sensível, tem o tranquilo, tem o ágil, tem o alegre. A gente só falou aqui mais da criança ágil. Falamos um pouco das quentes versus frias, mas focamos muito na ágil, que é o modo de funcionamento. Se você não conhece os outros, também vai dançar e vai patinar bastante. Então, veja só. Veja que a Thalita está mostrando que ter um filho ágil, medir forças com ele não é a melhor maneira. E se os dois estão fora de si, deixa a poeira baixar, porque não adianta você ir naquele momento ali. Então, se ele consegue tirar até um pai tranquilo de órbita, imagine um ágil, né, Thalita? Só que olha só, Thalita se conhece. Thalita conhece o filho, tem esse conhecimento, fez total diferença ela entender. Porque ela aí soube como administrar. E o Léo é super. O Léo corresponde muito aos seus comandos, né, Thalita, pelo que eu vi. Você vê que ele chegou, falou, pediu perdão, mamãe. Então, olha só, eles têm todo um vínculo. Ela não tem perdido esse vínculo com ele. Veja que ela tem conseguido administrar toda essa força dele e canalizar. Ao invés de estar toda medindo os dois força um com o outro, se batendo que nem peão, né, Thalita? Porque os dois têm força. Tipo assim, os dois são bons de boxe. Se for para lutar, a gente luta bem. Porque Deus concedeu isso para eles. Mas ela sabe como administrar a força dela e canalizar a força do leãozinho dela, que tem 6 anos, né, Thalita? Nem sei. 6 aninhos. Pois é, Thalita precisa ir porque ela tem muita coisa hoje na faculdade, mas foi muito bom, Thalita, conversar com você. Eu sempre aprendo e você vai vir aqui outras vezes. Eu quero falar da menina, que é alegre. Você vê que é outra dinâmica, né, Thalita? Uma dica, gente, uma coisa que tem que. Sim. O Léo é muito carrapatinho em mim, ele é muito grudentinho em mim. Por mais que ele É é fofo. assim, mas o Léo é. Ai, de beijar, eu acho que ele aprendeu com meu marido, que eu não sou. Mas Uhum. e ele é assim comigo. E aí Muito fofo. eu não gosto e que eu me irrito, porque eu me irrito fácil, é minha natureza. É a natureza. Resolver, e eu já falei, eu falo para ele, não vou conversar com você agora. Eu estou nervosa e eu preciso me acalmar. Então ele vai aprendendo. Eu não, então eu não tenho que ficar falando. Eu preciso me acalmar, porque se eu falar agora, eu vou falar coisa que na hora da raiva, vou ferir ele, vou machucar ele. Então eu não vou. Léo, eu estou respirando porque eu preciso me acalmar e depois a gente conversa. Eu não gostei do que você fez e eu estou nervosa e eu preciso me acalmar. E ele vem, Ah, mãe, me perdoa, fala comigo. Não, agora não. Hora que fala comigo. mãe, você acalmou? Pode conversar comigo? Ah, e aí eu converso, mas é Olha só, e ele vai entendendo, ele gosta muito de você mesmo. O link dele contigo é uma coisa muito especial. Você vê como é possível, que eu vejo que tem muitos pais ágeis lidando com filhos ágeis que rompem cedo, porque são dois leão, né? Fica batendo, né, Thalita, medindo força. E aí, Thalita, ela se entendendo, ela consegue se administrar. Você vê que ela não mudou a essência dela. Todo dia ela luta com o leão, né, Thalita? Com a impaciência, com a ideia da essa energia para resolver o problema. De chegar lá e. Só que ela também se administra para poder então lidar com o filho dela. E vão se administrando cada dia, né? E ele também vai aprendendo muita coisa. Foi muito bom, Thalita, conversar contigo. Certamente vai ser instrutivo para muitos pais que estão aí achando que tudo é pecado. Não, meu filho é pecador demais, mais pecador do que os outros. E não é. São modos operantes, são maneiras de funcionar. O pecado existe, é verdade. Ninguém aqui anula isso, não. É por isso que temos dificuldade de se administrar, porque temos pecado. Mas maneiras de funcionar diferentes precisam ser conhecidas para que você, então, erre, mas erre menos. Porque vamos errar, né, Thalita? Mas errar menos. E se conhecer também. Olha só como Thalita se conhece. Ela sabe que se ela for na ilha, né, Thalita? Não vai dar certo. Então veja como ela se administra. Me deixa aqui. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos levar um tempinho. Isso é sobre, não somente sobre lidar com o Léo, mas também com o marido, né, Thalita? Com também a menina e talvez até com outros relacionamentos também. Muito bom, mulher, se conhecer, muito bom. Foi excelente. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia. Muito obrigada por esse tempinho de conversa aqui. E a gente se vê por aqui, né, Globo? Não, a gente se vê por aqui. tá,
Fazer, gente, conhecer a essência do seu filho para você trazer uma educação personalizada. Você não Perfeito. tratar todos iguais. Nem todos são iguais. Cada um tem que ser direcionado de uma forma. De uma Então, forma. a um, o que o outro já, por exemplo, eu vou ensinar para um tranquilo ser calmo. Ele já é. Então, É, com ele é ter mais energia mesmo, né? ensinar e priorizar algo. E vou ensinar eles que cada um vai ter suas fraquezas, ensinar eles a controlar suas fraquezas e potencializar. Cada essência tem as suas qualidades, as É suas. verdade. Eu potencializo as forças e controlo as fraquezas. E é essencial para você adquirir uma maternidade mais leve e uma educação personalizada. Muito bom, excelente, Thalita, muito bom mesmo. Então, Thalita, ela fala sobre esse assunto da palestras em igrejas, ela tem um livro, Mapa dos Temperamentos, o livro? Ela Também. tem um curso também, eu fiz o curso, muito bom. Ela tem um e-book também lá, junto com o curso, muito bom também. Então, veja só, ela dá palestras, ela tem livros, ela tem um curso, tudo isso para você também continuar conhecendo. Ela tem um canal dela, onde ela, aqui no Instagram, sou a Thalita Santos, não é isso? Sim, Sou a Thalita Santos. Você pode também acompanhar, ela fala mais de uma maneira de temperamentos. Eu também vou lançar um livro agora, que é a Arte de Relacionar-se. Eu vou falar sobre essas diferenças. O meu enfoque é falar como Deus ele compartilhou conosco parte da sua imagem, por isso que temos essa diferença, porque somos imagem do Senhor, só que é afetada pelo pecado. E assim como ela fala sobre potencializar os pontos fortes, trabalhar os fracos, mas é preciso se conhecer. Esse conhecimento é muito importante. E eu também vou lançar um curso agora sobre esse assunto da personalidade, vai sair até o finalzinho do ano, se Deus quiser. E ano que vem deve sair o livro sobre a personalidade das crianças. Então eu espero que você seja abençoado também por esse conteúdo. Então, muito obrigada, Thalita. Espero ter você aqui novamente, viu? Um beijo. Deus abençoe seu dia, sua correria aí. Até mais, querida. Tchau, tchau.